Irmãos, assim fala Deus, assim diz o Senhor, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, conforme os seus oráculos, os oráculos de Deus, a sua imutável palavra, outrora escrita ou descrita, por meio dos seus servos, os profetas, discípulos e apóstolos do Senhor Jesus no passado, né? Em nossos dias o Senhor fala e escreve tão somente por mim mesmo, por meu intermédio, para esta igreja, para o corpo de Cristo, para o novo rebanho de Cristo, ainda no deserto em nossos dias. Portanto, conforme Apocalipse 7:2, Apocalipse, capítulo 7, versículo 2 em diante, ou ainda Apocalipse 9, versículo 4, né? O que é o selo do Deus vivo, por mim mesmo, por meu intermédio, o que é o selo do Deus vivo e para que serve o selo do Deus vivo, escrito, né? Escrito espiritualmente ou profeticamente, escrito na testa, na fronte, na alma, na consciência, né? Na fronte, na testa ou na memória, somente do trigo em nossos dias. Para que serve o selo do Deus vivo, né? Se não para santificar, né? Para dar a vida eterna ao trigo ainda no deserto nos dias de hoje, a partir desta primeira ressurreição espiritual, que haverá somente para o trigo, para o corpo de Cristo ainda no deserto, junto e misturado com o joio. Falando em joio, o joio só vai ressuscitar espiritualmente para a condenação eterna depois do milênio, ou seja, o joio não vai ressuscitar, né, junto com o trigo, ou seja, o trigo ainda continua junto e misturado com o joio, mas na primeira ressurreição espiritual para o trigo, né, o joio vai continuar morto espiritualmente, vai passar todo o milênio, vai ressuscitar no fim do milênio, né? No fim do milênio também será solto o diabo e Satanás, a grande serpente, que é o espírito da mentira e do engano, né? Então, só depois do milênio, o joio ressuscitará para a condenação eterna, mas o trigo ressuscita agora em nossos dias. Hoje é dia 13 de Abib ou de abril, de segunda-feira. Hoje é dia 13 de abril, segunda-feira. E, portanto, irmãos, o trigo deve ressuscitar agora espiritualmente para a vida eterna, depois deste selamento, depois da santificação, depois da purificação do pecado, conforme determina Deus, por meu intermédio, por mim mesmo, portando, carregando a lei de Cristo Jesus, Sião, o evangelho eterno e o selo do Deus vivo. Portanto, irmãos, você não vai encontrar a cura em definitivo, você não vai encontrar a salvação, a segurança ou a proteção, né, definitiva do Senhor fora de mim. Você não vai encontrar a prevenção contra o Covid-19 ou o coronavírus, né, na ciência médica, na ciência da medicina de homens e mulheres terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, né? Se você encontrar, vai ser uma medida paliativa, aleatória ou temporária, né? Porque este covírus não é de hoje, né? Eu tenho conhecimento deste Covid ou deste coronavírus, deste vírus, né? Desde 2016. De lá para cá, já estamos em 2020 e até hoje não se encontrou a verdadeira cura ou a verdadeira proteção. Por quê? Porque todos estão mortos espiritualmente, e estão mortos espiritualmente porque são transgressores da lei, né? E nenhum transgressor da lei vai conseguir encontrar a cura ou a prevenção definitiva de Deus. Por quê? Porque esta prevenção divina e eterna, a cura divina e eterna, a segurança, a salvação e a proteção está comigo. Eu sou a cura de Deus para os escolhidos de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Eu sou a cura,
eu sou a prevenção definitiva, eu sou a segurança, eu tenho a segurança, eu tenho a cura, eu sou a proteção, eu tenho a proteção divina de Deus, mediante a obediência absoluta e incondicional à lei e à palavra de Deus, tão somente por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Fora de mim, né? Fora de mim, fora de Cristo, não existe salvação, não existe uma prevenção definitiva, não existe uma segurança, uma proteção divina em definitivo. De Deus, fora de mim, não existe vida eterna. Fora de mim somente existe a morte espiritual por toda a eternidade aos desobedientes, aos incrédulos, aos apóstatas, apostatados, falsos profetas e anticristos da religião e da política. Fora de mim você nunca vai encontrar a cura em definitivo. Tanto é que desde 2016, pelo menos do meu conhecimento, este coronavírus ele já existia. Ele já existia, somente houve uma metamorfose, uma mutação, e agora ele retorna como novo coronavírus, até mesmo para desmascarar ou fazer cair por terra a máscara da corrupção, a máscara da idolatria, a máscara do roubo e da usurpação, né? E da corrupção generalizada, não só de líderes políticos, mas principalmente de líderes religiosos, porque nenhum dentre todos eles consegue a cura. Por quê? Porque a cura divina do Senhor, a cura de Deus está comigo, eu sou a cura. Eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna para quem crê e obedecer na palavra e na lei de Deus, tão somente por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Portanto, esta pandemia do coronavírus veio para derrubar de uma vez por terra toda esta ciência maléfica do diabo e de Satanás, através de homens e mulheres a serviço do próprio diabo, o espírito da mentira e do engano, por meio de um verbo ou de uma gramática anticristo, através da religião e da política como um todo em geral, né? Portanto, o que é o selo do Deus vivo? O selo do Deus vivo é a lei de Deus, é a lei de Cristo Jesus Sião, sinônimo de Cristo Jesus além Emmanuel. Eu sou o último Adão, eu sou o último profeta de Deus, né? Semelhante ao profeta Moisés, portando, carregando comigo mesmo a lei de Deus em nossos dias. Então, o que é o selo de Deus? O selo de Deus é a lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. E quem é este único? Intermediário, né? Ou o único Messias, o último profeta de Deus em nossos dias, portando a lei, o selo de Deus? Qual é o seu nome? A saber, Cristo Jesus além Emmanuel, sinônimo de Cristo Jesus Sião. Eu sou o filho e o herdeiro unigênito do Senhor e de Davi em nossos dias, né? Então, o que é o selo do Deus vivo, escrito na fronte, na testa, na memória ou na alma dos eleitos de Deus, dos novos escolhidos de Deus, por mim mesmo em nossos dias? O selo do Deus vivo é a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, né? Por mim mesmo, por meu intermédio nos dias de hoje, né? E o que diz, ou o que tem, o que está inserido dentro da lei de Sião? Os 7 selos de Deus, os sete selos de Deus, né? Por meu intermédio, para trazer ou levar a todos vós, né? A vida eterna. E para que serve a lei de Sião, o selo do Deus vivo, por meu intermédio? Para, em primeiro lugar, para levar a justiça e o juízo, né, a todos vós. Depois vocês devem arrepender-se, né, de todo mal e de toda iniquidade no que diz respeito à transgressão à lei de Deus.
Ou seja, depois do arrependimento, vem a obediência absoluta e incondicional à palavra e à lei de Deus, tão somente por meu intermédio em nossos dias, no que diz respeito ao cessar, né? No que diz respeito ao cessar da transgressão da lei de Deus por meu intermédio em nossos dias, desde ontem, porque todos vós estão mortos espiritualmente porque são transgressores. E a partir do momento que se tornaram transgressores, são ladrões e usurpadores, são impostores, são corruptos e corruptores, são idólatras, são ladrões e usurpadores, assassinos, se não do corpo ou da matéria, do irmão ou do próximo, vocês são assassinos da gramática e do verbo Jesus, porque todos vós fizeram a mesma abominação que praticou a nação pecaminosa de Israel. O falso profeta e o anticristo, o filho da perdição, é a nação pecaminosa de Israel. Por quê? Ponto de interrogação. Simplesmente pelo fato de que Israel, né, outrora filho de Deus, se tornou no filho da perdição, porque foi e continua sendo o maior transgressor da lei de Deus, porque trocaram a nação pecaminosa de Israel. Foi o primeiro filho de Deus, foi o primogênito filho de Deus, no que diz respeito à transgressão à lei de Deus. Por esta razão, Israel, a nação pecaminosa de Israel, é o falso profeta e o anticristo, o filho da perdição, o homem, o servo da apostasia, o homem da anomia. E o que é o homem? O que significa o homem da anomia? O homem do desprezo total e geral à lei de Deus. É a nação pecaminosa de Israel. Portanto, o que é o selo de Deus por meu intermédio? A lei de Sião, o evangelho eterno. O que é o selo do Deus vivo por meu intermédio? O que é o evangelho eterno por meu intermédio? O evangelho eterno, o selo do Deus vivo por meu intermédio, é a lei de Cristo Jesus Sião. A lei de Sião por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. E para que serve o evangelho eterno, ou o selo do Deus vivo, a lei de Cristo Jesus Sião por mim mesmo? Para que serve? Serve para santificar, serve para purificar, para lembrar, para profetizar, né? Para preparar e selar na testa, no coração, na alma, na consciência, na mente, os seus escolhidos de toda a terra, por mim mesmo, por meu intermédio, para que todos vós venham receber a divina prevenção, a divina proteção, a divina salvação, a divina segurança e a proteção do Senhor, de Deus, do Pai eterno, do Espírito Santo, tão somente por meu intermédio em nossos dias. Portanto, vocês agora já sabem o que é o selo do Deus vivo e para que serve o selo do Deus vivo. E o selo do Deus vivo não se encontra com homens ou mulheres terrenos, carnais, capitalistas e materialistas do Brasil e do mundo inteiro, até porque todos estão mortos espiritualmente, aguardando cada um a sua ressurreição em tempo ou época diferente. Então você não vai encontrar o selo de Deus, você não vai encontrar, né, a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, o selo do Deus vivo. Você não vai encontrar a segurança ou a proteção, você não vai encontrar a salvação, você não vai encontrar a santificação ou a santidade, você não vai encontrar a pureza ou a purificação do pecado na ciência médica, na ciência da medicina de homens ou mulheres terrenos, carnais, capitalistas e materialistas. Você não vai encontrar esta glória de Deus, né, com aquele que está morto espiritualmente, e todos estão mortos espiritualmente, aguardando cada um a sua ressurreição em tempo ou época diferente, né? Depois do selamento, depois do batismo pelo Espírito Santo através do Filho, então, depois do selamento, depois do batismo, né? Então virá a primeira ressurreição espiritual para o trigo, e isto ocorre agora em nossos dias, né? Esta primeira ressurreição, o primeiro arrebatamento do espírito da morte ainda no corpo,
ainda na igreja de Cristo, ainda no deserto, junto e misturado com o joio, a primeira ressurreição espiritual é tão somente para o trigo. Só depois do milênio, só depois dos 1000 anos virá a ressurreição para a condenação eterna do joio. Então não confunda. O joio, muito embora o trigo e o joio ainda permanecem juntos e misturados, mas na hora em que chegar, na hora em que ocorrer a primeira ressurreição espiritual, ocorrerá somente para o trigo. O joio vai permanecer, vai continuar morto espiritualmente para ressuscitar espiritualmente, né, para a condenação eterna só depois do milênio, só depois dos 1000 anos. Portanto, se você almeja, se você quer a verdadeira salvação, se você quer a verdadeira segurança divina e a proteção divina, né? A prevenção divina, não só contra o coronavírus, mas contra a grande tribulação de 3 dores que já é chegado sobre toda a terra, é só uma questão de selamento, do selamento da igreja de Cristo ainda no deserto em nossos dias. É só uma questão, né, deste único ou o último batismo de Deus por mim mesmo, por meu intermédio, com o novo nome do Pai, né, na testa, na consciência, na alma, na memória, do trigo ainda no deserto nos dias de hoje. À medida em que o trigo for selado, né? Porque só depois, só com o selamento, né? Só com o selamento e o batismo de Deus por mim mesmo, por meu intermédio, é que virá a divina proteção, a divina segurança, né? E a prevenção contra todo o mal e toda a iniquidade, né? Criado ou gerado pelo homem terreno, carnal, capitalista e materialista. Portanto, você não vai encontrar a cura definitiva, né? Você não vai encontrar a prevenção definitiva, você não vai encontrar a salvação ou a proteção e a segurança divina do Senhor fora da minha pessoa, fora de mim, portando a lei e o selo do Deus vivo, né? Para santificar, para purificar, para preparar e selar os escolhidos de Deus em nossos dias. Você não vai encontrar fora de mim, né? Fora desta obediência absoluta e incondicional à palavra e à lei de Deus, né? Por meu intermédio, você não vai encontrar salvação, você não vai encontrar a cura definitiva. Mas tudo o que você receberá será a condenação eterna. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado está na transgressão da lei. Por esta razão, você tem que se purificar, né, do pecado, conforme determina a lei de Deus, tão somente por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, né? O pecado é a transgressão da lei, mas a condenação eterna está para todo aquele que não crê em mim, que não obedece à lei e à palavra de Deus, tão somente por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Portanto, não acreditar em mim, não ter fé em mim, não obedecer à lei e à palavra de Deus, tão somente por mim mesmo, por meu intermédio, é suicídio espiritual por toda a eternidade. É suicídio não acreditar, né? Não ter fé em mim, não acreditar em mim, não obedecer à lei e à palavra de Deus por mim mesmo, por meu intermédio, é suicídio eterno, porque a incredulidade ou apostasia, a falta de fé, né, generalizada em nossos dias, diga-se, a apostasia generalizada, corrupta, idólatra ou hipócrita, né, de todos sobre todos, né, a apostasia, a falta de fé, a incredulidade será a condenação eterna para todos vós. Por quê? Porque vocês dão crédito, estão obedecendo e fomentando, né, entregando ouro, poder e autoridade,
né, ao diabo por meio de líderes políticos e religiosos. Todos vós tem alguém para acreditar, tem alguém para fomentar, para sustentar, para ajudar, né? Mas a mim, como Cristo do Senhor Jesus, a mim como último profeta, como último Adão de Deus, né? Todos estão praticando a mesma abominação que praticou e vem praticando a nação pecaminosa de Israel, ou ainda todos estão praticando, né, a mesma atitude diabólica, satânica e corrupta que praticou o antigo mundo ímpio, quando foi destruído totalmente pelo dilúvio nos dias de Noé, né? Ou seja, todos vós mortos espiritualmente porque são transgressores, né? São impostores, ladrões e usurpadores. Então, todos vós têm alguém para acreditar, para obedecer, e estão acreditando, tendo fé, fomentando, sustentando, né? Estão acreditando no espírito do diabo e de Satanás, manifesto, encarnado, incorporado em homens e mulheres, terrenos carnais, capitalistas e materialistas. Por esta razão, a condenação eterna está para a condenação eterna ao inferno, ao lago de fogo que arde com fogo, enxofre e o esquecimento eterno. A condenação eterna está para todo incrédulo. Aquele que não acredita em mim, aquele que não obedece à lei e à palavra de Deus por meu intermédio, não, a palavra de Deus diz, por si só, já estão todos condenados. Já estão todos condenados como foram condenados, né? E permanecem condenados aqueles que morreram, né? No dilúvio, no grande dilúvio, nos dias de Noé. Né? Ou seja, o pecado está na transgressão da lei, né? Todo transgressor, e todos são transgressores, né? O pecado está no transgredir, na transgressão da lei. Portanto, se você quer se tornar santo, verdadeiramente santo, ou ainda purificar-se do seu pecado, né? Por esta razão, o selo do Deus vivo, né? A lei de Sião, por mim mesmo, por meu intermédio, é o selo do Deus vivo para a preparação e o selamento. E só depois que vocês receberem este selamento, só depois que vocês receberem o batismo, aceitar ou receber e confessar o novo nome do Pai, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, então vocês receberão a segurança divina, vocês receberão a salvação, a proteção, né? E a prevenção não só contra o coronavírus, mas contra a grande tribulação de 3 dores que é chegado sobre toda a terra para experimentar a todos vós, assim como foi feito, né? Assim como foi feito nos dias de Noé, nos dias de Deus por meu intermédio. Quem quer ou quem está obedecendo, acreditando ou tendo fé na palavra e na lei de Deus por meu intermédio. Seguramente ninguém está fazendo isso. Por esta razão, o pecado está na transgressão da lei. Ou seja, deixou de transgredir a lei, você já não é mais pecador, mas passou a ser santo como o Pai é santo, como o Filho é santo. Ou seja, deixou de transgredir a lei, já não existe mais pecado. Deixou de transgredir a lei, não existe mais pecado, mas saiu da morte eterna para a vida eterna. Por quê? Porque aí você está sendo feito à imagem e semelhança do Criador e do Filho do Criador, né? Por meio de quem veio a lei de Sião, a lei santa do Senhor nos últimos dias. Portanto, o pecado está na transgressão. Deixou de transgredir e praticar a santidade ou a pureza da lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, deixou de transgredir a lei, já não existe mais pecado, né? Já não existe mais pecado. Portanto, a cura, a salvação, a segurança, a proteção divina de Deus está comigo. Eu sou a cura, eu tenho a cura. Para isso, basta que vocês, né, venham fazer cessar a transgressão à lei de Deus. Ou seja, o pecado está na transgressão da lei de Deus. Cessou a transgressão à lei de Deus por meu intermédio em nossos dias, cessa o pecado,
né? Cessa o pecado. Deixou de transgredir a lei de Deus, já não existe mais pecado, né? Mas a condenação eterna está para todo incrédulo. A condenação eterna está para todo incrédulo. Ou seja, o pecador em nossos dias é aquele que transgride a lei, mas aceitou a lei, recebeu o novo nome do Pai, contido na lei por meu intermédio. Este passou da morte eterna para a vida eterna. Já não é mais transgressor. Só é transgressor enquanto está transgredindo, infringindo a lei de Deus. Deixou de transgredir, deixou de infringir a lei de Deus, mas pratica a santidade e a pureza contida na lei de Deus por meu intermédio, aquele ali já não é mais pecador, né? Mas, semelhante ao Senhor, se tornou santo, se tornou ou haverá de se tornar morada do Espírito Santo, né? Porque foi o Espírito Santo que me deu ou me revelou a sua lei, e por mim ela veio nos últimos dias para todos vós, membros deste corpo de Cristo, ainda no deserto, nos dias de hoje, né? Todavia, a condenação eterna está para todo incrédulo. O incrédulo é aquele apostatado. O incrédulo é aquele caído da glória de Deus, porque trocou a verdade, trocou a prática da santidade, né, de Deus, trocou a glória de Deus pela glória e a mentira dos homens. Portanto, ele se tornou apóstata. Portanto, ele, né, outrora praticando a santidade, outrora santo, ele caiu para nunca mais ser levantado. Por quê? Porque ele deixou de acreditar na santidade de Deus através da lei de Deus, deixou de obedecer à lei de Deus, né, mas desprezou a lei de Deus. Ou seja, deixou de obedecer, desprezou a lei de Deus e, portanto, foi expulso da glória de Deus, porque trocou toda a glória e a verdade de Deus, trocou a santidade de Deus pela imundícia, né? Pela glória e a mentira de homens ímpios. Portanto, o pecado está na transgressão da lei. Queres ser santo? Queres ser santo ou preparado? Prepara-te conforme a lei de Cristo Jesus, Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, né? Mas a condenação eterna está para todo incrédulo, né? O incrédulo por si só já está condenado ao inferno, ao lago de fogo que arde com fogo e enxofre, né? No lago do esquecimento por toda a vida. O incrédulo, o apóstata, o apostatado, o caído, por esta razão não existe mais solução e nem salvação para a nação pecaminosa de Israel, porque como primogênito filho de Deus, um dia foi santo, um dia foi profeta de Deus, um dia foi um tipo de Cristo de Deus, foi um anjo iluminado, um dia foi casa de Deus, um dia foi igreja de Deus. Mas daí Israel desprezou a lei de Deus e, portanto, caiu, foi expulso da glória de Deus, e por esta razão Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Por esta razão, a nação pecaminosa de Israel não pode mais voltar a ser santo. Por quê? Porque eles desprezaram a lei dos 10 mandamentos. Eles desprezaram, rejeitaram, trocaram a lei dos 10 mandamentos por leis insanas. Trocaram a lei dos 10 mandamentos pela glória e a mentira dos homens. Por esta razão, Israel, que um dia esteve no poder, esteve no céu, na glória de Deus, participou dos dons do Espírito Santo. Israel já participou dos dons do Espírito Santo, mas a partir do momento que expulsou o Espírito Santo, Israel caiu para nunca mais se levantar. Por quê? Até porque a última ou a segunda e eterna casa da glória de Deus em nossos dias é a nação e o território brasileiro. Em primeiro lugar, porque o Messias é brasileiro. Deus não é brasileiro, mas o Messias é brasileiro. Em segundo lugar, porque o meio da terra, o umbigo do mundo, bíblico, profético, espiritual, porém geográfico, territorial, está situado, o umbigo do mundo entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, está situado dentro do estado de Roraima, Brasil eterno, espiritual, profético, Monte de Sião. E, portanto, toda a santificação, né, toda a purificação do pecado,
né? Está comigo. Está na lei de Deus por meu intermédio em nossos dias. Toda a cura, toda a prevenção, toda a segurança e a proteção divina do Senhor está comigo. Glória a Deus. Aleluia. Amém.